Olá a todos, Daniel da QSP, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu vou dar continuidade ao nosso curso de amplificadores operacionais. Esse aqui é o terceiro vídeo, tá, de uma série de vídeos que eu vou fazer aí com relação a esse assunto, que é de amplificador operacional. E no vídeo passado eu falei do amplificador diferencial, mas eu fiz uma análise CC, de corrente contínua. Lembrando vocês que o amplificador diferencial é o circuito de entrada de todo amplificador operacional. Então, dentro daquele circuito integrado, né, que nós conhecemos como op-amp ou amplificador operacional, existe na entrada um circuito diferencial. Por isso, né, esse é o motivo de nós estarmos estudando esse circuito com maiores detalhes, para que a gente possa entender futuramente, né, nos vídeos futuros, os nossos assuntos com relação a op-amp. Então, pessoal, temos aqui o slide para vocês. Vamos primeiro fazer uma análise do ganho de tensão diferencial. Tá? O que vem a ser ganho de tensão diferencial? Lembrando vocês que o amplificador diferencial ele tem duas entradas, né? Entrada positiva e entrada negativa, ou também conhecida como entrada não inversora e entrada inversora, e uma saída. Tá? Então, o ganho diferencial é a razão entre a tensão de saída com relação à tensão de entrada, que é a diferença das tensões não inversora e tensão inversora. Tá? Então, olha só, está aqui, ó, é a relação entre as tensões AC de saída e a tensão diferencial de entrada, que é a tensão positiva menos a tensão negativa. A tensão de saída é a tensão do coletor. Tá? A gente vai ver aí mais para frente o circuito equivalente AC, e vocês vão poder observar que a tensão de saída ela vai estar em cima, exatamente em cima de um resistor que é colocado no coletor dos transistores que são utilizados lá para formar o amplificador diferencial. A tensão de entrada, então, é a tensão diferencial entre as bases dos transistores, tá? E o ganho, pessoal, o ganho, né, que desse amplificador diferencial, ele depende de alguns fatores. Então, primeiro, ele depende da corrente de cauda. Tá? Lembrando vocês que quem tiver dúvida com relação a alguns parâmetros que nós estamos falando aqui, volte então a assistir o vídeo anterior, tá? Onde eu falo desses parâmetros de corrente de cauda, tensão de alimentação e tudo mais. Então, depende da corrente de cauda, depende da tensão de alimentação. Então, se você aumentar a tensão de alimentação do teu amplificador diferencial, colocar, por exemplo, mais ou menos 5 volts, mais ou menos 9 volts, você vai estar também contribuindo para a variação do ganho diferencial. E as características internas do transistor. Então, a gente pode citar aqui o ganho, né, do transistor, que é conhecido como HFE, ou também, em algumas literaturas, a gente encontra aí como beta. Tá? Que é a relação entre a corrente de coletor pela corrente de base. E a resistência de base, que é colocado na polarização de entrada de todo o amplificador diferencial. Então está aqui, ó, análise AC de um amplificador diferencial. Nós temos como base esse nosso circuito, tá? Até para a gente poder fazer aqui uma revisão muito rápida. Nós temos que esse circuito, então ele é formado, ele é formado de forma que ele se caracterize por um amplificador diferencial. Então, toda vez que você encontrar transistores conectados dessa forma, né, você vai estar então diante de um amplificador diferencial. Então, Q1 e Q2 fazem parte desse tipo de amplificador. A saída é obtida, né, em um dos coletores do transistor. No caso aqui, eu estou utilizando o transistor Q2. Tá? Se eu capturar a tensão de saída no transistor Q2, o sinal de saída ele será invertido em relação à entrada Q1. Tá? Se eu colocasse um resistor aqui
no coletor de Q1 e eu obtesse a saída no coletor de Q1, então a tensão de saída estaria em fase em relação à entrada de Q1. Tá? A alimentação é colocada aqui, mais VCC. Lembrando vocês que, nesse caso, nós temos uma alimentação simétrica. Né? Então, se eu tenho aqui mais 12 volts, na entrada aqui de alimentação negativa, eu terei menos 12 volts. O resistor RE forma, então, um circuito para drenar a corrente dos emissores, formando, então, a corrente de cauda. É aí que a gente chama de corrente de cauda. Né? Teoricamente, se eu tiver os transistores idênticos, né, isso na prática não ocorre. Mas, na prática, a gente consegue ter transistores muito parecidos, tá? Principalmente em amplificadores operacionais de precisão. Então, nesse caso, se os transistores forem idênticos, nós podemos falar aqui que a corrente de cauda será então a soma, né, que metade da corrente de cauda irá para o transistor Q1 e a outra, exatamente metade da outra parte, irá fluir no transistor Q2. Então, pessoal, uma vez que a gente considere aqui a corrente de cauda, a gente pode substituir, para análise AC, a gente pode substituir esse circuito formado pelo resistor RE como uma fonte de corrente. Então, eu coloquei aqui o símbolo de uma fonte de corrente, né, mostrando o sinal, né, o sentido de fluxo dessa corrente. Então, primeira coisa, pessoal, para análise AC, nós temos que achar as fontes de corrente. Então, está aqui, ó. Já temos aqui uma fonte de corrente que foi, então, substituída, né, por esse resistor RE. Aí nós vamos também curto-circuitar os capacitores. Caso, aqui no meu slide não tem, mas caso exista algum tipo de capacitor, né, conectado aqui nos meus circuitos do amplificador diferencial, eu vou curto-circuitar. Por quê? Porque o sinal AC, né, ele enxerga o capacitor como um curto-circuito. E vamos curto-circuitar fontes de tensão. Então, essa fonte de tensão VCC e a VEE, eu tenho que conectar ela ao GND. Então, curto-circuitar. Né? Então, a gente está fazendo aqui uma superposição. Né? Nós temos aqui teorema da superposição. Então, se eu for fazer uma análise AC, todas as tensões DC, eu curto-circuito, e todas as fontes de corrente todas as fontes de corrente CC, eu vou abrir, né? Vai se tornar um circuito aberto. Então, abrir as fontes de corrente. Então, olha só, desse circuito aqui, que eu estou mostrando para vocês à direita, ele irá se tornar o circuito equivalente AC, que é mostrado aqui na parte inferior do meu slide. Tá? Então, olha só, onde encontra a tensão VCC, ela foi substituída pelo GND. Por quê? Porque é o teorema da superposição. Eu estou curto-circuitando a fonte VCC. Aqui nós temos uma fonte de corrente, né, que foi, a gente pode, então, como eu falei para vocês, essa corrente, né, aqui a gente pode aplicar aqui nesse nó o teorema de Kirchhoff das correntes, né, onde fala que a soma das correntes, né, que saem e que entram em um nó é igual a zero. Tá? Então, eu posso, se eu tenho uma corrente de cauda IT, eu vou ter uma corrente IC1, né, mais uma corrente IC2, que será igual à corrente de cauda. Tá? Justamente para poder respeitar o teorema de Kirchhoff das correntes. Então, está aqui, ó, corrente, né, que passa de coletor no transistor Q1 e a corrente de coletor no transistor Q2. Tá? Então, esse é o sentido da corrente. Se a gente for perceber, essa corrente, ela obrigatoriamente vai passar numa resistência, que é chamada resistência de espelhamento de emissor. Tá? Uma resistência que é encontrada na junção emissor. Essa resistência, ela pode ser calculada, né, eu já adiantando para vocês, ela é um valor estimado,
tá? Não é um valor calculado com precisão, mas é um valor estimado, que é igual a 25 milivolts dividido pela corrente que passa pelo emissor. Tá? É a corrente de cauda. Então, olha só, a corrente de coletor, que é a corrente que está passando por aqui, ó, ela vai ser igual à corrente de cauda dividido por 2. Por quê? Porque, lembrando da lei de Kirchhoff das correntes, que fala com que a soma das correntes, né, que entram nesse nó, que são exatamente as correntes de coletor de Q1 e Q2, né, a soma dessas duas correntes será igual à corrente de cauda. Ok? Então, olha só. E a tensão de entrada, pessoal, é aplicado justamente em cima das duas resistências. Ó. Então, a tensão aqui, né, a fonte de tensão, ela irá enxergar, né, uma impedância de entrada 2 vezes a resistência de espelhamento de emissor. De espalhamento de emissor, perdão. De espalhamento de emissor. Tá? Então, por quê? Porque essas duas resistências se encontram em série. Ok? Ela não irá enxergar mais nenhuma resistência, né? Porque as fontes de corrente se comportam como circuito aberto. Então, ela irá encontrar as resistências, né, de espalhamento de emissor. As duas em série. Lembrando vocês aqui o cálculo da corrente de cauda, né? Que é igual ao quê? A corrente de cauda é a corrente que passa pela resistência RE. Então, voltando aqui ao slide, né, nesse primeiro exemplo aqui, nesse primeiro desenho, a tensão aqui no emissor de Q1 e a tensão no emissor de Q2, ela é aproximadamente 0,7 negativo, tá? Devido à polarização dos transistores, né? Nós sabemos que a tensão base emissor aqui é em torno de 0,7, uma vez que a minha tensão de base está com nível DC igual a 0 volts, então eu terei uma tensão de emissor em torno, né, de 0,7 volts abaixo da tensão de ground, abaixo da tensão de 0 volts, ou seja, eu terei menos 0,7 volts aqui. Né? Se eu pegar essa tensão e retirar da tensão de alimentação negativa e dividir pela resistência do emissor, eu terei então a corrente de cauda, que é exatamente o que fala aqui, ó. A tensão VE menos 0,7, né, que divide a resistência de emissor, já daria um valor muito próximo da corrente de cauda. Só que o que ele encontra? Na verdade, o cálculo exato é você considerar uma resistência de espalhamento de base. Tá? No meu caso aqui, ó, nesse exemplo aqui, eu não estou considerando por quê? Porque eu não tenho resistência colocada aqui na base do emissor. Então, se eu colocar em série aqui na base uma resistência, eu terei então um efeito, né? Eu terei aqui que considerar essa resistência, como ela é enxergada, essa resistência aqui na saída. Tá? Então, como é que ela é enxergada? Ela é vista como uma resistência de base, né, dividido por 2. Por quê? Porque ela vai ser presente tanto aqui na entrada de Q1, como na entrada de Q2. Então, para o circuito equivalente AC, ela se encontrará em paralelo. Né? Duas resistências em paralelo, de valores iguais, são divididas, né, o valor equivalente é dividido por 2. Então está aqui, ó, resistência de base dividido por 2. Só que eu tenho que considerar o ganho do transistor. Tá? O ganho HFE do transistor, que é em torno de 110. Né? Isso, na verdade, o transistor ele varia, né, de 110 a um valor maior. Essa faixa, ela, de transistor para transistor, ela pode variar bastante. Tá? Inclusive mais de 100%. Então, a resistência que é vista, a resistência de base equivalente que é vista aqui no emissor, é justamente o quê? A resistência de base dividido pelo ganho daquele transistor. Então, se o meu transistor ele tiver aqui um ganho de 110,
eu vou ter que dividir a resistência de base por 110, tá? Para eu poder ter a resistência equivalente vista no emissor. Então veja só um exemplo. Vamos supor que a tensão VE, a tensão que eu estou alimentando aqui o meu amplificador diferencial, a parte negativa, seja menos 9 volts. A tensão base emissor, que é a tensão, né, de base emissor de cada transistor aqui, Q1 e Q2, é em torno de 0,7 volts. Vamos imaginar que a resistência de base, a resistência que eu coloquei aqui na base, que não aparece nesse slide, mas vamos supor que eu coloquei uma resistência de base, porque na prática você vai colocar algum circuito que polarize o teu amplificador operacional, né, e esse circuito que vai polarizar, ele vai aparecer, né, como uma resistência equivalente na base. Então vamos imaginar que a resistência aqui na base seja em torno de 33 kΩ e a resistência aqui, o RE, seja de 15 kΩ e o HFE mínimo do teu transistor é igual a 110. Então como é que ficaria a corrente de cauda? Ficaria os 9 volts menos 0,7 aproximadamente, dividido por 15K, que é a resistência do emissor, mais, né, veja que essa resistência aparece, né, de espalhamento de base, ela aparece em série com a resistência de emissor, né, só que dividido por 2 e dividido por 110, que é o ganho do transistor. Então 33 kΩ dividido por 2, reforçando vocês que eu divido por 2, porque para o circuito AC, a resistência que irá aparecer aqui, tanto na base de Q1 como na base de Q2, terá um valor equivalente, igual a metade das duas resistências. Por quê? Porque elas aparecem em paralelo. Tá? Essas duas resistências de base vão aparecer no circuito equivalente AC, vão aparecer em paralelo. Então divide por 2 e divide por 110, que é o ganho do nosso transistor, o ganho HFE. Então, fazendo essa conta, nós teremos 547,85 microamperes. Então, olha só, pessoal, aqui onde eu estou mostrando com o mouse, vai aparecer uma corrente de cauda em torno de 547 microamperes, a corrente daqui. Ó. A partir desse momento, eu tendo esse valor de corrente de cauda, eu consigo, então, calcular o valor do quê? Da resistência R'(E), que é justamente a resistência que aparece em série, né? A resistência que é vista pela minha entrada, pela minha fonte de sinal, tá? Que justamente é um valor estimado, pessoal, tá? Não é um cálculo preciso. Então veja bem, aqui ó, eu posso, né, fazer um cálculo aqui muito rápido. Vamos, por exemplo, colocar aqui ó, 25 miliamperes, tá? Que é, 25 milivolts dividido por quanto? Por em torno de 548 microamperes. 548 microamperes. Então, 548 microamperes, tá? É a corrente de cauda. Se eu pegar então o valor de 25 milivolts e dividir por essa corrente, vamos dividir aqui, ó. Eu terei então uma resistência, né, de espalhamento de emissor em torno de 45 ohms, tá? Então essa resistência que está aqui, que eu estou mostrando para vocês, ela é cada uma em torno de 45 ohms, tá? Como é que eu faço então para saber o ganho, né, diferencial? É muito simples, ó. Vamos deduzir. A gente sabe que a tensão de saída, né, ela é a corrente de coletor vezes a resistência de coletor. Por quê? A gente está passando aqui, ó, eu estou mostrando para vocês aqui, ó, está passando uma corrente de coletor, né, que flui pela resistência RC, que é a resistência de coletor, e vai para o terra. Tá? Então a tensão de saída em relação ao terra, que é justamente a tensão de saída, vai ser esse cálculo aqui, ó. Tensão de saída é igual a corrente de coletor vezes a resistência de coletor. Tá? Só que, quanto que vale a corrente de coletor? A corrente de coletor, pessoal, se você
perceber aqui, ela chega aqui, ó, né, onde eu estou mostrando, passa pela resistência de emissor, de espalhamento de emissor, do transistor Q1, passa pela resistência de espalhamento do transistor Q2 e flui para onde? Para o meu resistor de saída. Tá? Então, eu posso dizer também que a corrente de coletor vai ser igual ao quê? A tensão que está em cima, né, da associação em série dessas duas resistências, que é o Vin, pode ver, ó, que entra o Vin nesse ponto, Vin positivo, e no outro lado tem o Vin negativo. Então é a tensão de entrada dividido por duas vezes. Por quê? Porque essas duas resistências se encontram em série. Então dividido por duas vezes a resistência de espalhamento de emissor. Tá? Se eu pegar essa equação, substituir na equação primeira, vou chegar nessa equação aqui embaixo. O que eu quero é o ganho diferencial. E o que é o ganho diferencial? É a relação entre a tensão de saída com a tensão de entrada. Então, simplesmente, eu pego a tensão entrada, tensão in, jogo aqui no denominador, né, passo para o outro lado da equação no denominador, eu vou ter, então, o ganho diferencial, que é simbolizado pela letra AD. Tá? E aí eu vou ter, como consequência, né, que o ganho diferencial será, então, a resistência de coletor dividido por duas vezes a resistência de espalhamento de emissor. Tá? Então, o que a gente pode observar aqui nessa fórmula? Que se eu desejo um ganho muito maior, né, diferencial, eu tenho que aumentar a resistência de coletor. Então, se eu tenho uma resistência aqui de 15K, eu quero um ganho maior, eu coloco ela 20K, 200K, 1 mega, entendeu? Aí eu vou conseguir um ganho AC maior, né, um ganho diferencial do meu amplificador diferencial. Ok? Vamos fazer um exemplo prático. Então, olha só. Nesse slide eu tenho aqui um circuito que eu montei, depois a gente vai estar testando esse circuito lá no nosso Tina. Tá? Aliás, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês duas simulações. Vou fazer uma comparação entre duas simulações. Simulação no Tina e no Proteus. Tá? Então eu tenho esse circuito onde eu utilizo dois transistores, T1 e T2, que é o BC547 em cada um deles. Tá? Como resistência de coletor, eu tenho R2 e R3 de 15 kΩ. A resistência RE, que é o meu caso aqui, é o R1, também de 15 kΩ. E uma resistência de base, para polarização dos meus transistores, de 33 kΩ cada uma. Tá? Um lado do meu transistor, na base, eu coloco no terra, tá? E o outro lado eu vou colocar num gerador de sinais. Tá? Então, como esse lado está né, o lado direito do transistor aqui, a base do transistor T2, ele se encontra no terra, né, a tensão diferencial do meu amplificador diferencial vai ser exatamente a VG1. Tá? Vai ser a tensão VG1. E a tensão de saída vai ser a tensão presente aqui no coletor de T2. Tá? Observe que eu estou alimentando o meu amplificador diferencial com uma fonte simétrica, né, de mais ou menos 9 volts. E o cálculo do ganho vai ser esse aqui. Ó. Então vai ser o quê? A resistência de coletor, que é os meus 15 kΩ, então está aqui embaixo, ó, 15 kΩ, dividido, né, por duas vezes, lembrando aqui o cálculo anterior, né, ó, por duas vezes a resistência de espelhamento de base. Só que agora nesse cálculo vocês vão observar aqui um detalhe um pouco diferente. Né, ó. Então é a resistência de coletor dividido por duas vezes a resistência de espalhamento de base, de emissor, perdão, só que ela está sendo somado com uma resistência de base dividida pelo HFE. Por quê? A partir do momento que eu coloco essa resistência na base, eu modifico o ganho diferencial. Tá? Então, dependendo do teu ganho, tá? da tua resistência, na verdade, de entrada, de base, você vai estar alterando o teu ganho. Por quê? Porque ele é somado com a resistência de espalhamento de emissor. Ok? Só que por um fator,
essa resistência é dividida por um fator que é o ganho do transistor. Tá? Então, olha só, se eu tenho 33 kΩ, então eu vou dividir por 110, né? E vamos fazer essa conta, ó, aqui para vocês. Vamos fazer novamente, ó. Vamos colocar aqui, ó, resistência, né, de coletor. Então é 15 e a terceira. Tá? E a parte do denominador vai ser igual ao quê? Vai ser 33 kΩ dividido por 110, né, mais a resistência de espelhamento de base, de emissor, perdão, que é 45,6. Então, somar por quê? Porque elas encontram em série e multiplicar isso por 2, porque ela aparece em cada transistor. Então tá aí, ó, multipliquei por 2. Se eu dividir um pelo outro, eu vou chegar aqui no valor de 21,7. Então o ganho, pessoal, diferencial vai ser maior ou igual a 21,7. Por que maior ou igual? Pessoal, porque esse ganho, o HFE, pessoal, eu já falei para vocês, né? Ele varia, né? O ganho de um transistor BC547, ele é maior ou igual a 110. Então vamos voltar aqui lá na nossa internet, ó. Deixa eu abrir aqui a internet para vocês. Vamos colocar aqui, ó, BC547, já se encontra aqui, ó. Vamos abrir aqui um datasheet da Fairchild. E nós podemos observar aqui o ganho. Cadê o HFE? Aqui, ó, pessoal. Olha o que nós temos aqui, ó. Um ganho HFE, ele pode variar de 110 a 800. Tá? Esse cara aqui é um ganho... ó, o HFE, ó. Se for, porque você pode ter o BC546, 547, 548 e pode ter finais A, B ou C. Tá? Então, você pode ter um valor na versão A, que vai de 110 a 220, na versão B, de 200 a 450, e na versão C, de 420 a 800. Então, você vê a variação que você pode encontrar aí nesses transistores, tá? Então, por isso que eu estou considerando aqui, né, um valor maior ou igual a 110, quer dizer, esse valor aqui, se for maior, o HFE for maior, eu terei um ganho também maior, tá? Por quê? Porque o efeito da resistência de base, ele será reduzido com o ganho, né, do teu transistor. Quanto maior for o teu ganho de transistor, a resistência externa, a resistência de base, terá um efeito menor no ganho diferencial, ok? Então, pessoal, como laboratório, eu já tenho aqui na minha bancada montado aqui o meu circuito, que é esse que está mostrado aqui na foto, né, onde eu estou mostrando aqui com o mouse, o circuito com 2 transistores BC547. Eu estou alimentando a tensão aqui com uma fonte simétrica, né, podemos observar aqui no desenho que nós temos o GND, o vermelho é mais 9 volts, o azul é menos 9 volts. Estamos jogando aqui no nosso gerador de funções da Tektronix, o AFG1022, uma tensão senoidal, né, de 1 kHz e com uma amplitude de pico a pico de 100 mV, 0,1 volts. E na saída nós temos aqui nosso Siglent, nosso osciloscópio, medindo uma tensão de pico a pico em torno de 3,28, 3,3 volts na saída. Tá? Isso faz com que o nosso ganho seja em torno aí de 33 aproximadamente, né? Que é o valor que a gente deveria achar aqui. Ó. Ele tem que ser maior do que 21,7. A gente está achando aqui um ganho em torno de, se eu pegar a tensão de saída e dividir pela tensão de entrada, eu vou ter em torno aí de 32, 33 vezes o ganho. Tá? Vamos fazer então uma simulação no nosso Tina. Então o nosso Tina já está aqui, ó, aberto. Vamos abrir aqui o nosso software Tina. Então a gente pode observar aqui nosso circuito. Vamos aqui em análise,
Vamos verificar se tem algum erro aqui de conexão, né? Podemos observar que não tem nenhum erro, nenhuma tensão. Vamos fazer uma análise então de transiente, iniciando a minha análise em 0 segundos e terminando ela em 1 milissegundo, tá? Isso porque eu estou considerando um sinal de 1 kHz, tá? Então é o tempo suficiente aí para eu poder ver um ciclo da minha senoide. Vamos clicar em OK. Ok, então ele já gerou aqui, ó, meu sinal. Vamos aqui em View, separar as curvas. E nós temos então aqui as duas curvas. A curva de entrada, que a gente pode observar, ó, 50 milivolts de pico positivo e menos 50 milivolts de pico negativo. Ok? Então eu tenho uma tensão de pico a pico de 100 milivolts, conforme a gente viu lá no slide. Tá? E na minha saída, pessoal, olha quanto que eu tenho aqui na minha saída. Eu teria, né, vamos colocar aqui 2 cursores. Nós temos aqui, ó, uma saída de 3,39 volts, pico a pico. Né? Lembrando vocês que nós encontramos lá na prática, no laboratório, na bancada, 3,28 de pico a pico. Então, muito próximo o valor aí da nossa análise, ok? Isso nos dá um ganho, pessoal, se a gente pegar esse valor de 3 né, vamos pegar aqui a nossa calculadora novamente, cadê ela? Se eu pegar 3,39 e dividir, né, por 0,1, que é a minha tensão 100 milivolts, então eu vou ter 33, aproximadamente 34 o ganho, ok? Vamos fazer então agora a nossa simulação no nosso aqui Proteus. Está aqui o nosso Proteus, ó. Nosso circuito é o mesmo circuito, tá? Vamos clicar aqui em Play e nós podemos encontrar aqui, ó, pessoal, mesma coisa, ó. Vamos pegar aqui, ó, o sinal de pico 1,57 menos 1,57, tá? Então nós temos 1,57 duas vezes, dividido pelos mesmos valores, ó, que eu teria 50 milivolts e menos 50 milivolts, então dividido por 0,1. Então, o valor de cima foi encontrado no software Tina, aproximadamente 34, e no software Proteus nós encontramos 31,4. Ok? Então isso é a nossa simulação do nosso circuito. Deixa eu abrir aqui a apresentação novamente. Tá? Então está aqui, ó, 3,39. Simulação no Proteus 31,4. E agora vamos então fazer na bancada, vamos lá na bancada, visualizar aqui, né, com vocês na bancada o nosso circuito funcionando. Tá? Eu vou mostrar para vocês aí o sinal no amplificador, no sinal da saída do nosso gerador de funções. Eu vou mostrar o circuito com amplificador diferencial e o sinal no osciloscópio. Tá ok? Então, vamos lá, pessoal, vamos ver a nossa simulação agora no nosso circuito da bancada. Então, pessoal, nós podemos observar aqui, ó, no nosso vídeo o nosso circuito amplificador diferencial, tá? Então, nós temos aqui, ó, os transistores T1 e T2, tá? Aqui nós temos a resistência de 15 kΩ, tá? Uma resistência que é a resistência de emissor, as duas resistências de coletor. Eu estou obtendo a minha saída nesse fio, que é a tensão no coletor de T2 ou de Q2, tá ok? Então vamos ver agora aqui o sinal de entrada. Então tá aqui, ó, o sinal de entrada, nosso gerador de funções. Vocês podem observar que esse sinal ele está com 100 milivolts de pico a pico, tá? Ou seja, mais 50 milivolts e menos 50 milivolts. Temos aqui a tensão de alimentação da bancada, tensão de menos
9 volts, tensão de mais 9 volts. E o sinal, pessoal, agora aqui, deixa eu dar focalizar aqui, a câmera focalizar direito. Ó, vocês podem observar aqui, ó, a tensão de pico a pico está em 3,36 volts, tá? A tensão senoidal aqui na saída do nosso coletor. Então o ganho, pessoal, está em quanto? Está em torno de 33. Então muito próximo, né, muito coerente com aqueles valores que nós vimos na teoria, tá? Lembrando vocês que esse valor ele realmente pode variar devido às características, né, do transistor, o HFE, né? Você pode trocar o transistor, o HFE ele varia demais, né, muito, de lote para lote, tá? Então você pode estar variando as características desse ganho, tá? A gente vai observar depois, pessoal, que essa variação de ganho ela será reduzida, praticamente eliminada, com o recurso de realimentação, tá? Nós não estamos aplicando realimentação no nosso amplificador operacional, tá? Então isso significa o quê? Que ela vai ter realmente uma característica que depende muito, né, das especificações dos transistores. Então ela é muito variável com a temperatura e com as características de cada transistor. Uma vez que a gente coloca o amplificador em realimentação, a gente elimina essas características, né, que são inerentes ao componente eletrônico. Ok, pessoal? Bom, voltando aqui, ó. Voltando aqui com vocês, então, pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante aí do nosso vídeo. Continue assistindo esse curso, tá? Uma vez por semana nós estaremos falando desse assunto, tá? No próximo vídeo a gente vai continuar falando aí do amplificador diferencial, só que colocando agora o ganho de modo comum, e vamos mostrar para vocês também o espelho de corrente, a técnica de espelho de corrente, tá? Pessoal, lembrando vocês, a Microgênios tem parceria com a QSP Tecnologia, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo aí um link, caso vocês queiram se aprofundar em eletrônica, microcontrolador, programação C#, desenvolvimento de placas utilizando CAD e IGO, simulação via Proteus, e uma série de outros, inclusive curso de interfaceamento, que eu fiz um curso de interfaceamento online lá na Microgênios. Esse curso ele está lá nesse portal de membros. Então, pessoal, eu vou deixar um link aí embaixo para vocês, tá? Caso vocês queiram ter um desconto, né? Acho que todo mundo vai querer ter esse desconto, né, caso queira fazer esse curso lá na Microgênios, tá? Então, pessoal, essa é a parceria, né? Esse é o presente que a QSP tem para os nossos inscritos, tá, pessoal? Clique lá naquele botãozinho vermelho de inscrição, caso você tenha gostado desse vídeo e queira receber maiores informações, né, outros vídeos a respeito de eletrônica em geral. Ok, pessoal? Dá um like aí pra gente, isso ajuda a gente aqui a divulgação dos nossos vídeos. Se inscreva também lá no nosso Facebook, nossa fanpage, tá? Facebook/QSP Tecnologia. E, pessoal, eu só tenho a agradecer a audiência de vocês. Um abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo, ok?